Sim e não, tá? Essa é uma resposta difícil, polêmica, mas em geral sim, e eu recomendo que sim, porque é uma etapa tão simples que não vai gastar dinheiro nenhum para ti e que só tem benefícios, na verdade, não tem nenhum malefício, tá? Por que a gente tem que reidratar? A reidratação ela ajuda muito a manter a viabilidade das células. Então, tu imagina, tu tem aquele pacotinho que está ali, às vezes 1 ano já, na prateleira, em baixa temperatura, ele foi desidratado. E quando a gente pega essa levedura que está seca ali e joga diretamente no mosto, a gente tem um estresse, chama isso de estresse osmótico. Que é pegar aquela levedura e jogar num líquido que está cheio de açúcar e que vai querer entrar naquela célula, vai querer hidratar aquela célula. Então a parede celular dessa célula de levedura, ela sofre muito com esse estresse osmótico. Principalmente isso para cervejas de alta gravidade, tá? Então pegar uma Imperial Stout, alguma coisa nesse sentido, Double IPA, por exemplo, que tem 1070, 1080 de OG, principalmente nesses casos, tá? Então, esse estresse osmótico, ele pode baixar muito a viabilidade. Então, se tu tem ali 6 bilhões de células que a fabricante falou que teria, de células viáveis, quando tu faz, às vezes, uma inoculação direto num mosto com uma OG muito alta, então tu pode ter ali uma perda de viabilidade, tá? Algumas células não vão aguentar o tranco ali de fazer essa hidratação e aí tu perde uma parte dessas células ali. O processo de reidratar, ele é simplérrimo, é simplesmente usar água. Todas as fabricantes, basicamente a Lallemand, a Fermentes, a gente vai falar um pouquinho à frente sobre isso, mas a Lallemand e a Mangrove, eles recomendam sim que seja feita a hidratação. E como é que é feita essa hidratação? O saquinho de levedura tem 11 gramas. A gente vai usar 10 vezes esse peso de levedura em água. Então a gente pega aí 110 ml de água, ferve ele, né, para a gente poder esterilizar essa água, evitar que tenha qualquer tipo de contaminação, de bactéria ali dentro, alguma coisa. Então a gente ferveu essa água, resfria até 30 graus, é uma temperatura ótima de reidratação, e a hora que estiver resfriado a gente sim vai polvilhar essa levedura sobre essa água, vai tampar com um papel, pode ser um papel alumínio, passa um alquinho 70 ali, só para evitar de ter algum tipo de contaminação também, e deixa 15 minutinhos parado. Aquela levedura ela vai começar a pegar essa água numa temperatura que já está mais morninha, ali de 30 graus, que é a temperatura ideal, e ela vai começar a justamente incorporar essa água para as células e ela vai se reidratando. Depois de 15 minutos eles recomendam que faça uma leve mexida. É pegar o Erlenmeyer, ou o Becker, ou o vidro, o copo que esteja usando e de leve fazer um movimentozinho para que essa levedura toda ela se reidrate. E aí esperar mais uns 15 minutinhos ali, dar uma mexidinha de vez em quando. O ideal é que isso não passe de 1 hora, tá? Então a reidratação, pelos fabricantes, eles recomendam que não passe de 1 hora, que é o tempo ideal, e aí a gente já joga isso direto no mosto. Essa é a função principal da reidratação da levedura. Eu só quero fazer um alertazinho aqui. Muita gente eu tenho visto em alguns grupos o pessoal comentando, e de fato a Fermentes fez uma explanação em 2018, ela começou a fazer alguns encontros, foi até no encontro da Serva que eles fizeram uma palestra sobre a não necessidade de reidratação. Tá? Eu já fiz o teste, inclusive, de usar o fermento, acho que foi o S05 que eu usei, sem fazer reidratação, direto polvilhado no mosto, mas tem algumas técnicas que eles pedem, né, que é fazer o polvilhar no mosto, esperar um tempo, depois dar uma oxigenada nele, dar uma sacudida para incorporar um pouco de oxigênio. Então, funcionou bem, tá? Mas as outras fabricantes, tu pega a Lallemand, a Mangrove, ainda defendem muito a questão da reidratação. Tá? Inclusive, no catálogo da Lallemand, eles falam de alguns problemas que podem acontecer devido à não reidratação. O primeiro deles é um processo mais longo de descanso de acetil, que é da reincorporação do diacetil, né? Que é aquele saborzinho de manteiga que a gente tem em algumas fermentações. Então, é um problema que pode acontecer. O segundo ponto de não reidratar
tempo de fermentação mais longo, justamente porque a gente tem um menor número de células viáveis quando a gente não faz a reidratação. O terceiro é uma fase de retardamento mais longa, né? uma lag phase mais alta, também pelo mesmo motivo de ter viabilidade mais baixa, menos células para trabalhar, então isso aumenta o tempo lag, né, que é aquele tempo que a gente tem até que a gente começa a ver atividade no fermentador, que é de fato onde vai começar a gerar o Krausen, fazer a fermentação alcoólica. O quarto ponto é a fermentação presa, stuck fermentation, que a gente já também citou, que era para ir até 1010, chegou em 1020 e travou, não adianta mais nada, pode subir a temperatura, pode balançar o fermentador, ela para e não vai continuar. E o quinto ponto, que normalmente não é muito falado, é a má utilização, má fermentação da maltotriose. Então a maltotriose ele é um açúcar gerado também durante a mostura, e a maioria dos fermentos consome essa maltotriose, que é em torno normalmente de 10 a 15% do total de açúcar do mosto. Então, quando a gente não tem uma reidratação, não tem uma levedura suficiente, saudável, viável, ela pode não consumir essa maltotriose, e aí é onde a gente tem esse problema de ter uma FG mais alta, uma stuck fermentation, como foi falado ali, que é uma fermentação presa. Então, esse é um dos problemas da não reidratação. Então, por enquanto, a gente tem só a Fermentes que está defendendo essa não necessidade de reidratação. Já fiz, ficou ok, mas é um processo tão simples, e eu falo de novo, eu repito, que eu acho que vale a pena fazer, é muito simples, só tem benefícios e não te traz nenhum malefício.